Cumprimento a todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever, deixar aí o seu joinha, compartilhar para os seus amigos a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos, amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022, com o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 10. Você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, abre a sua revista na lição 10. Nós vamos falar o seguinte assunto e o seguinte tema: a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos recapitular as lições anteriores. Nós estudamos na lição 1 as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nós falamos sobre o seguinte significado da palavra sutileza. É um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo e suave. Então nós vemos que Satanás, ele não vem de dois chifres, ele vem de mansinho para enganar. A Bíblia diz até enganar os próprios escolhidos. A lição 2, nós estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Nós falamos que significa a palavra graça, é um favor imerecido. Nós vemos que Jesus enviou seu próprio Filho, o Filho unigênito, Jesus. Ele veio 100% Deus, 100% homem. E nós vemos que ele morreu na cruz por mim e por você, pagou um alto preço. Nós vemos que o sangue de Jesus, ele tem um grande valor. A lição 3, nós estudamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós falamos que o sexo dentro do casamento, ele é bênção. Fora do casamento é pecado contra o próprio corpo. A lição 4, nós estudamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele odeia o divórcio. O homem pode até separar, pode até divorciar, mas não pode casar novamente. A lição 5 vai falar sobre o seguinte tema: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então nós falamos sobre o que é materialismo. Nós vemos é uma coisa da matéria. O homem só pega as coisas materiais, não acredita nas coisas espirituais. E o ateísmo não acredita na existência de Deus. Nós vemos que Deus, ele já existia antes da criação. Nós vemos que Deus, ele formou primeiramente os céus, depois a terra. Os céus, o espaço, a terra, a matéria. Nós vemos que ao sexto dia ele formou o homem. E no sétimo dia ele acabou a sua obra. A lição 6, nós falamos sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós sabemos que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, para se casar. Deus não fez homem para casar com homem, nem mulher com mulher. Então Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego da vida. E nós vemos que ali a Bíblia diz como que Deus criou a mulher. Nós vemos que Adão, ele se adormeceu. Nós vemos que Deus fez a cirurgia em Adão. E nós vemos, amados irmãos, que ele estava no sono profundo. E nós vemos que Deus tirou uma das costelas do próprio homem, primeiro homem Adão, e formou a primeira mulher, que é a Eva. E nós vemos, amados irmãos, então a mulher, ela é a companheira do homem. A lição 7, nós falamos sobre a sutileza da relativação da Bíblia. Nós vemos que a Bíblia, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, a palavra de Deus. Então, amados irmãos, o homem quer atualizar a palavra de Deus, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela já é atualizada. Nós vemos que Deus usou 40 escritores para escrever a Bíblia. Nós vemos que 5.000 manuscritos e 2.000 variantes. Nós vemos que hoje nós não temos a original, nós temos a cópia. Mas todas elas também inspiradas através do Espírito Santo. A lição 8, nós estudamos sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós falamos que o Pentecostes até hoje é o mesmo. Nós vemos, amados irmãos, que os dons espirituais, Deus deu cada um, um para interpretar língua, outro deu o dom de falar em outras línguas,
Deus deu o dom de profetizar, uns deu o dom de ministrar a palavra. Então, amados irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo ele continua o mesmo. Nós vemos que o Espírito Santo que reparte os dons, cada um como ele quer. Então, amados irmãos, nós como assembleanos, nós somos pentecostais. Então, nós acreditamos no Espírito Santo. Nós vemos que os discípulos, eles já tinham o Espírito Santo. Ali, na descida do Pentecoste, ali eles receberam o revestimento de poder. A lição 9, nós estudamos sobre a sutileza do movimento dos desegrejados. Nós vemos, amados irmãos, que a igreja é o lugar de adorar o Senhor. Nós sabemos que nós somos a igreja ali, nós vamos no templo. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós devemos se congregar, devemos estar unidos com nossos irmãos. Nós vemos que na igreja primitiva, ali havia comunhão, havia o partir do pão. Os apóstolos ensinavam a igreja primitiva a sã doutrina, a palavra de Deus. E hoje, amados irmãos, vamos estudar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, amados irmãos, nós estamos adiantando essas lições para os irmãos, para que os irmãos estudem a palavra de Deus. Amém? Se os irmãos tiverem alguma dúvida e tiver ao meu alcance, estarei respondendo aos irmãos aí nos comentários. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos falar hoje sobre a mordomia cristã. Então, nós vemos que hoje Satanás tem infiltrado dentro da igreja para enganar. A Bíblia diz até enganar os próprios escolhidos. Então, a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas, apostatarão, desviarão da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a sutileza na área do dinheiro. Vamos ler aqui, amados irmãos, o texto bíblico diz o seguinte: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos ler lá em Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20, fala o seguinte: e ia entre o campo dos Gepios e o campo de Israel, e a nuvem era... Perdão, queridos, eu li Êxodo, é Gênesis. Gênesis 14, versículo 20. Gênesis 14, 20 fala o seguinte: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, amados irmãos, nós vemos que Melquisedeque abençoa Abrão. Nós vemos, amados irmãos, que no capítulo de Gênesis 17, que muda o nome de Abrão para Abraão. Então, nós vemos que antes do capítulo 17, nós vemos que Melquisedeque abençoa Abrão. Então, nós vemos que Abrão, ele deu de tudo o seu dízimo. Então, amados irmãos, dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Se nós ganhamos R$100, devemos dar o quê? R$10 para a casa do Senhor. Então, amados irmãos, aqui fala, verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever. É um privilégio. É expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então, amados irmãos, nós devemos, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, abre sua Bíblia aí, 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Perdão, amados queridos, é isso mesmo. 2 Coríntios 9 e 7. Fala o seguinte: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aos que dá com alegria. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a carta de Paulo aos Coríntios
falando, tem que dar o dízimo com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Então, amados irmãos, nós devemos dar para o Senhor tudo o que nós ganhamos. Então, é a 10ª parte. Então, nós vemos que Abraão, ele deu para Melquisedeque, e o Melquisedeque lhe abençoou. Então, amados irmãos, aqui fala a leitura bíblica em classe, no livro de Gênesis 14, 17 ao 20, fala o seguinte: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era o sacerdote. Vamos ler aqui esse texto bíblico, está na revista. Mas você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, é bom acompanhar os dois para que tenha um bom entendimento e um bom conhecimento. Então, vamos ler lá em Gênesis 14. Novamente, nós lemos aqui, vamos ler novamente os versículos que estão aqui. Amém? Versículo 17 ao 20. Fala o seguinte: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois voltou a ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, o Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe de dízimo de tudo. Então, amados irmãos, nós vemos que Melquisedeque, ele era sacerdote, e nós vemos, amados irmãos, que Abrão, ele deu o dízimo de tudo. Então, nós vemos que Melquisedeque, a função dele era sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Era apresentar aos pecados. Nós vemos que na antiga aliança, no tabernáculo, o povo levava oferta, levava um animal para o sacerdote apresentava a Deus aquele animal ele era imolado ali no altar do holocausto, e o ofertante que estava com pecado era perdoado. Então, na antiga aliança, na lei. Então, amados irmãos, nós vemos que Abrão, ele foi abençoado por Deus. Então, amados irmãos, nós devemos dar o dízimo com alegria, não com obrigação. Então, nós vemos que ele foi abençoado. Então, amados irmãos, nós vemos que o dízimo, ele é importante dentro da casa do Senhor. Para quê? Para ajudar as pessoas que precisam, para ajudar pagar uma conta de água, pagar uma luz. Então, a igreja precisa do dízimo e das ofertas. Então, amados irmãos, vamos aqui para a introdução. Fala o seguinte: nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. A mordomia, amados irmãos, é saber administrar os bens materiais a qual Deus põe para o homem. Sabemos o mordomo. Vamos ler aqui em Lucas, livro de Evangelho de Lucas, os livros canônicos. Que vai falar sobre o mordomo fiel e infiel. Aqui fala, amados irmãos, Jesus, ele conta parábolas sobre mordomo infiel, que fala o seguinte: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha mordomo, esse foi acusado perante ele de para os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso? Ouço te presta contas da tua mordomia, porque já poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha.
Eu sei que hei de fazer para que, despeço da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quando deves o deve o meu senhor? E ele respondeu: com medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-se e escreve 50. Depois de outro: e que tu os deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E lhe disse: toma tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na geração do que os filhos da luz. E vos digo, agregiais. Então, amados irmãos, nós vemos que Jesus ele contava as parábolas. Nós vemos que a parábola do mordomo fiel e infiel. O mordomo fiel, ele foi prudente, ele foi sábio. Aqui nós vemos que o infiel também, ele foi prudente, mas ele não soube administrar bem a qual foi posto para ele administrar. E aqui está falando, dizia, o Senhor disse, havia um certo homem rico que tinha mordomo e ele foi acusado de dissipar os seus bens. Então ele não soube administrar. Ele teve a prudência, mas ele não soube colocar nos devidos lugares a qual o seu dono tinha posto para ele. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui Jesus ele contava, na sua época, ele contava as parábolas. Então, nós vemos que as parábolas são comparativas. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus ele vai nos cobrar tudo que ele pôs em nossas mãos. Sabemos que nada que na terra é nosso, pertence ao nosso Deus. Nós sabemos que tudo aqui é emprestado. O carro, o dinheiro, a fazenda, a mansão, tudo aqui, amados irmãos, é tudo emprestado. A Bíblia diz que tudo é passageiro. Nós sabemos que nossa fase, a nossa vida, é o nascimento, é o crescimento depois da morte. Nós vemos quando a pessoa morre, nada leva, fica tudo aqui para outras pessoas que estão vivas para administrar. Então, amados irmãos, nós devemos administrar bem aquilo que Deus pôs em nossas mãos. Então, nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, nós vemos, amados irmãos, ai dos pastores que administram mal dentro da casa do Senhor, principalmente nos dízimos. Nós sabemos que o pastor, ele não só toma conta dos dízimos, mas ele administra, ele toma conta de tudo dentro da igreja do Senhor. O pastor tem uma grande responsabilidade com as ovelhas. Então, amados irmãos, então o dinheiro, o dízimo, a oferta deve se administrar bem dentro da casa do Senhor. Amém? Então aqui fala, amados irmãos, a palavra mordomia. Então a mordomia é tudo que Deus pôs para o homem administrar, os bens materiais. O primeiro ponto fala o seguinte, o primeiro tópico, conhecendo o evangelho da barganha, dízimo e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desfrutado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Vamos ler aqui 2 Pedro 2 e versículo 3. Fala o seguinte: e por avareza farão vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já largo tempo não será tardia a sentença e a sua repreensão não dormir. Então aqui está falando, amados irmãos, os perigos para os cristãos que estão crescendo, os falsos mestres. Então, amados irmãos, são aqueles que pregam sobre prosperidade. Tem várias igrejas, eu não vou citar o nome da igreja aqui, mas tem igrejas pede R$1.000 para a pessoa receber a bênção do Senhor. Amados irmãos, a bênção do Senhor, a salvação, tudo é de graça, porque Jesus já morreu ali na cruz por nós. Então, o homem não deve ter barganha com o evangelho.
oferecendo as coisas para se enriquecer materialmente. E a Bíblia diz que todos vão tomar conta diante de Deus um dia, tanto os bons pastores e os maus pastores. Então aqui está falando, amados irmãos, são os falsos líderes. E aqui fala, tem arrecadação de fundos são usados para explorar incautos mais pobres. Então, amados irmãos, esses homens, eles querem se explorar das pessoas mais pobres. Sabemos, amados irmãos, que a função do líder é para ajudar as pessoas necessitadas, aquelas pessoas que estão lá na rua. Nós vemos quantas pessoas estão na rua precisando de um abrigo, quanto esse tempo de frio, quantas pessoas precisam de um cobertor. Então, a função do líder, a função da igreja é levar alimentos, é levar o cobertor para o necessitado, para aquela pessoa que está na rua. Então, amados irmãos, esse dinheiro é para isso, é para o amor. Nós sabemos que Jesus, ele ensina isso, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, continuando aqui, o primeiro tópico, subtópico 2, dízimo e oferta como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que é legalista. Isso quer dizer, torna-se prática do dízimo das ofertas, algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação, quando elas são consideradas meritórias. A salvação deixa... Aqui, amados irmãos, nós vemos que a Bíblia fala, salvação é pela graça. Nós somos salvos pela fé, não pelas obras, mas pela graça. Então, amados irmãos, antes era pela lei, mas nós vemos que Jesus enviou, a Bíblia diz que enviou o seu próprio Filho unigênito, amou o mundo de tal maneira, um amor infinito. Então, ele derramou a cruz ali no Calvário, um alto preço por nós. Então, amados irmãos, então a salvação, os bens materiais, as coisas que o homem pensa em se enriquecer. Então, amados irmãos, a salvação, a cura, tudo é de graça, porque Jesus já deu por nós, ele já pagou por nós ali na cruz do Calvário. Aqui fala, amados irmãos, a entrega do dízimo e das ofertas não é barganha, é como Deus em prática legal. Então, amados irmãos, o dízimo e a oferta não é barganha, mas, amados irmãos, o dízimo ele deve ser bem administrado pelos líderes. Isso aqui fala parte da liderança, dos pastores, dos presbíteros que tomam conta dessa parte. Então, amados irmãos, da tesouraria. Então, amados irmãos, então o dízimo ele deve ser bem administrado para os recursos e para as necessidades das pessoas, aquelas pessoas que precisam. Então, amados irmãos, o segundo tópico fala o seguinte: a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo, para exigir deste dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é a prática do dízimo. Era um preconceito mosaico. Nesse caso, para viver na aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Então, nós vemos aqui em Gênesis, Abrão, ele entregando tudo para Melquisedeque. Melquisedeque abençoou, trouxe pão e vinho para ele. E nós vemos, amados irmãos, que em Malaquias também fala sobre o dízimo. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3, quer dizer, isso mesmo, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3, versículo 10, fala o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, ao qual dela vem a maior abastança. E por causa vos repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e vide do campo. Vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados irmãos, aqui está falando, não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua prudência e justiça. Então,
Nós vemos, amados irmãos, aqui no Antigo Testamento, falando sobre o dízimo. Então, nós devemos dar o dízimo para a casa do tesouro. Então, nós vemos que hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento, fala que o dízimo, ele não deve ser por obrigação, mas deve ser por alegria. Então, amados irmãos, nós vemos que o dízimo, ele é bíblico. Aqui, 1 Timóteo 6 e 10. Vamos ler aqui o livro de 1 Timóteo 6 e 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, fala o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie dos males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e trespassaram a si mesmos com muitas dores. Então, amados irmãos, aqui Paulo exortando a Timóteo sobre o dinheiro. Então, o dinheiro fora do limite é raiz de todos os males. Então, o homem não pode amar o dinheiro, tem que amar a Deus em primeiro lugar. Nós sabemos, amados irmãos, que o dinheiro, ele é bênção, mas fora do limite, aqui a Bíblia diz que é raiz de todos os males. Então, amados irmãos, o homem, ele quer colocar mais do que Deus. Sabemos que Deus é maior do que o homem. Então, nós vemos, amados irmãos, que tem vários falsos líderes que pregam sobre prosperidade. Se você der R$1.000, Deus vai te dar um carro. Se você der R$1.000, você vai ganhar uma casa, uma mansão. Se você der R$1.000, se você está com uma doença que o médico não vê qual a doença que é, você vai receber essa bênção através desses R$1.000. Então, amados irmãos, alguns também falam sobre a oferta do feijão. Então, amados irmãos, isso tudo é avareza. Isso tudo é contra a palavra de Deus. Aqui, amados irmãos, subtópico 2, tópico 2, subtópico 2. O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seu dízimo hoje porque consideram essa uma prática imposta, não uma contribuição voluntária, de acordo. Então, amados irmãos, nós vemos que no Antigo Testamento, nós vemos que Abraão, ele dava de tudo o seu dízimo para Melquisedeque, que ele é o sacerdote. Mas, amados irmãos, no Novo Testamento, a Bíblia fala que nós devemos dar com alegria. O apóstolo Paulo falando na carta de 1 Coríntios, que devemos dar com alegria para a obra do Senhor. Então, amados irmãos, a igreja do Senhor precisa do sustento, precisa do dinheiro para a igreja continuar a prosseguir, amém? Vamos para o terceiro tópico, para nós incluirmos a lição, amém? Que fala o seguinte: Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é Criador e Provedor de tudo. Do Senhor é a plenitude do mundo que neles habita. Então, que nós vemos que Deus é o dono de todas as coisas. O homem não é dono de nada. O homem, ele é principalmente mordomo. O homem, ele é pó e cinza. Pó e cinza, a Bíblia diz que do pó se voltarás. Então, amados irmãos, o Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Quais são os atributos de Deus? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. O que é onipotente? Ele é todo poderoso. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares. Então, amados irmãos, aqui fala, tudo que existe no mundo, incluído todas as riquezas, foi criado por Deus. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele criou os céus e a terra. Nós vemos que ele criou, o primeiro dia foi a luz, depois o firmamento. Nós vemos que o sexto dia ele criou o homem como imagem e semelhança dele, criou a mulher através da costela de Adão. Nós vemos que no sétimo dia ele terminou toda a sua obra.
Então, amados irmãos, Deus, ele criou todas as coisas. Então, Deus é criador de tudo. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele não tem nem começo, nem meio, nem fim. Deus, ele é eterno. Ele é para sempre. Então, amados irmãos, aqui fala Moisés, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque ele é força para riquezas. Assim o sábio Salomão, a bênção do Senhor que enriquece. Ser dizimista e ofertante, nada mais do que reconhecer o Senhor como... Então nós sabemos, amados irmãos, que o dízimo, ele não é salvação. O dízimo, amados irmãos, é um dever de todo cristão de contribuir para a obra do Senhor. Não é por obrigação, como eu estava falando no princípio, mas sim com alegria. Amém? Então, amados irmãos, vamos continuar aqui. O terceiro tópico e subtópico 2 fala o seguinte: o Senhor como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no reconhece a mordomia cristã. Está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Este fato já aparece no princípio quando Deus criou um jardim. Então nós vemos, amados irmãos, que em Gênesis 2, vamos ler aqui o livro de Gênesis 2:15, para nós entendermos o texto, amém? Abra sua Bíblia aí. Gênesis 2, versículo 15. Fala o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então nós vemos aqui que Deus pôs Adão no jardim do Éden. Nós vemos que Adão, ele era agricultor, ele cuidava ali do jardim, ele fazia o trabalho de plantar, cultivar e colher. Então, ele tinha esse trabalho. Então, nós vemos que Adão, ele já trabalhava. Então, amados irmãos, então o trabalho, ele é bênção do Senhor. Então, amados irmãos, a Bíblia diz, do teu suor, do teu trabalho comerás. Então, amados irmãos, o homem precisa trabalhar, o homem precisa suar para ter o sustento, tanto dele, também da sua família. Então, amados irmãos, aqui fala que todo trabalho, ele é honrado. Então, tanto uma pessoa que trabalha com coleta de recolher lixos é um serviço honesto. Uma pessoa que trabalha autônomo, como vendedor, é honesto. Então, todo trabalho, ele é honesto, ele é abençoado por Deus. Então, amados irmãos, aqui fala, que os homens consideram como ministros de Cristo despenseiros de mistério. Somos despenseiros, mas não somos donos. Então, tá vendo, amados irmãos? Nós somos despenseiros, nós somos mordomos, mas não somos donos do mundo. Quem é o dono do mundo é Deus. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, precisamos ter cuidado. Então, o homem precisa ter cuidado, precisa ter zelo, precisa ter pureza, precisa amar a Deus primeiramente. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amados irmãos, amar a Deus em tudo, para que tenha um bom sucesso, tanto na vida espiritual como na vida material. Vamos aqui para concluirmos a lição. Fala o seguinte: vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é uma bíblica, como tal, exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostra que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípio. Então, mas nós lemos que a apologética, ela defende os princípios bíblicos, ela defende a fé. Então, nós vemos que a Bíblia fala sobre o dízimo, tanto no Antigo, mas nós vemos que no Novo também fala alguma coisa sobre o dízimo. Fala que o homem, ele deve dar o dízimo com alegria, a oferta também. Então, o dízimo, amados irmãos, é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, tanto no trabalho que nós fazemos, amém? Aqui fala, dentro do contexto, mostramos que a prática do dízimo e oferta, fundamentada nos princípios bíblicos, imutáveis como... Então, quando você fala imutáveis, amados irmãos, imutáveis que não muda. Então, a palavra de Deus, ela não muda. Como eu estava falando no início, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é completamente divina. Então, amados irmãos, aqui, e obedecida pelo crente que é fiel a Deus, sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez
por ele. Entregar o dízimo e a oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Então, amados irmãos, precisamos ajudar a igreja, precisamos dar tudo aquilo que nós ganhamos, a 10ª parte. Então, nós vemos que Abrão, ele deu a 10ª parte para sacerdote Melquisedeque. Então, o Senhor lhe abençoou. Tudo que ele pôs as mãos foi abençoado. Então, o dízimo, amados irmãos, ele é abençoado. A Bíblia diz que ele repreende o devorador, o migrador. Então, amados irmãos, o dízimo, ele é importante. A oferta também, a oferta alçada. A oferta também é para ajudar para a obra do Senhor. Amém? Então, eu espero que os irmãos gostem desse estudo. Amém? E nós vamos, amados irmãos, continuar no próximo vídeo, a escola dominical, a lição 11. Que nós vamos falar sobre a sutileza das mídias sociais. Então, nós vamos falar sobre a comunicação, a internet, amém? Então, amados irmãos, está chegando aí também a nova revista da Escola Dominical, que nós vamos estudar sobre a justiça de Deus, amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço, Senhor, por essa maravilhosa estudo da Tua palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos dar, Senhor, com alegria para a Tua obra, Senhor. Ó Pai, Tua palavra diz, meu Deus, o Senhor vai repreender o devorador, o migrador, Pai. Ó Deus, abençoa cada vida que está assistindo este vídeo, Senhor, que possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado por tudo nesta manhã, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.